o capítulo 1, e o tema de hoje, baseado em capítulo 1 de Apocalipse, será: lê, ouve, guarda, escreve, porque o Senhor fará coisas espetaculares. Lê, ouve, guarda, escreve, porque o Senhor fará coisas espetaculares. Então já começa a ler o livro de Apocalipse. Eu já vou dar uma lição de casa para você para amanhã. Amanhã você vai ler Apocalipse capítulo 2. Amém? Para quando a gente estiver falando aqui, você poder ter um pouquinho de entendimento daquilo que nós estaremos falando. Amém? Silvia Martins também já está para orar conosco. Lê, ouve, guarda e escreve, porque o Senhor fará coisas espetaculares. Amém? Vamos orar, pastor? Vamos sim. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Sim, Pai, no nome nós, de Senhor, Jesus, nos estamos aqui, Senhor. colocamos em Tua presença gratos, Senhor, por tão grande misericórdia e bênção, Pai. Sim, Senhor. Te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por esse tempo. Obrigada. Te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de vivermos toda a Tua perfeita vontade, Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado nesses dias maus. Porque a Tua palavra diz que os dias difíceis, os dias maus haveriam de vir, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos preservados, Pai. Senhor, nas nossas guerras, como é um cântico que nós ministramos, Pai. Oh, Senhor, o Senhor tem estado conosco. E nós, Senhor, somos, Senhor, meu Deus, seus ministros, Pai. Servos teus, Pai. Cada um de nós, chamados para sermos, Senhor, sacerdotes. Aqueles que ministram, Senhor, o Senhor uns aos outros, Pai. Que fala do Senhor, meu Deus, até que o Senhor venha, Pai. E, Senhor, hoje, meu Deus, inicia-se, Senhor, uma série falando sobre, Senhor, as questões futuras e até, Senhor, as questões históricas, Pai, acerca do Apocalipse, Pai. Então, ensina-nos, usa a Tua serva nesta noite, usa, Senhor, cada um, meu Deus, que tiver sua participação, Senhor, que seja intercedendo, orando, reproduzindo essa mensagem e enviando para outros, Pai, para que a Tua glória seja manifesta. Então, Senhor, desde já, meu Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai. Não porque, Senhor, meu Deus, somos melhores, mas porque o Senhor teve misericórdia, piedade, nos escolheu, nos alcançou. Então, Senhor, meu Deus, perdoa, Senhor, os pecados. Lava, Senhor, com o Teu sangue, Senhor. Meu Deus, liberta, Senhor, com a Tua palavra e muda, Senhor, toda situação, circunstância e história, meu Deus. Pessoas que possam ter uma história trágica, Pai amado, na sua vida, que parece, Senhor, que tudo vai acabar mal. O Senhor é aquele, meu Deus, que pode fazer diferente, Senhor, como é o fim do testemunho do pastor Marcelo, que nós falamos que muitos não viram. E nós vimos ele falar, ouvimos ele falar. Sabe que foi algo maravilhoso, um livramento tremendo da parte de Deus. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem livramento, Senhor, para cada um, Pai. Seja qual for a situação. Todo desespero, meu Deus, Senhor, todo medo, Senhor, de como vai terminar as coisas, Senhor, agora, Senhor, vai entrando nesses corações, Senhor, e trabalha, Pai amado, para que eles cresçam, Senhor, no Teu conhecimento, na Tua graça, Senhor, e em louvor ao Teu nome. E como ministros, sacerdotes, Senhor, meu Deus, fomos chamados para, Senhor, meu Deus, sermos, Senhor, aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Cada um, Senhor, seja, Senhor, meu Deus, fortalecido e enriquecido nesta noite, Pai. Para que, Senhor, tenha os subsídios, armas espirituais, para repreender o mal, para saber que o Senhor está conosco e a Tua glória está manifesta. Então, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Apocalipse para hoje. Glória a Deus. Capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse não. E nós estamos aqui nesta série chamada Apocalipse, amém? Interessante que o pastor estava falando de situações difíceis. Quem escreveu o Apocalipse foi João, tá? Lembra quando eu falo para vocês sobre o discipulado, que eu começo a falar assim, olha, o Senhor andava com a multidão, mas da multidão ele uma vez escolheu 70, esse 70 saiu de 2 em 2, pregar o evangelho, e aí depois desses 70 ele tinha 12, olha só, o Senhor foi diminuindo, né? Aqueles que ficavam mais perto com ele, que o Senhor mostrava e revelava os seus segredos. Tinha coisas que o Senhor só revelava para os 12, né? Então ele tinha lá os seus seguidores, que era uma multidão que apertava ele, de vez em quando ele tinha que sair do meio, porque não dava nem para ele falar com todo mundo ali junto, ele tinha que sair mais longe para poder dar uma acústica melhor na voz dele, para as pessoas poderem escutar.
aquela multidão, elas comiam pão, peixe, elas estavam interessadas em milagres, naquilo que o Senhor tinha para dar para eles. Era importante, porque era assim que o Senhor estava se mostrando na humanidade, né? Mas dessa multidão, ele uma vez separou 70 para ir de 2 em 2, mas ele tinha os discípulos, que eram 12, né? E desses 12 eram aqueles lá que o Senhor revelava, então, quando ele tinha que falar alguma parábola, alguma revelação que era específica, ele ia lá e chamava os 12 e falava com os 12. Dos 12 ele tinha 3, né? Que nós falamos também. Pedro, Tiago, e um deles era João. Esse João, ele era o irmão de Tiago, tá? E ele era um dos mais novos do grupo dos 12. Ele vivia perto de Jesus, ele não abria mão de estar perto de Jesus. A Bíblia fala que ele ficava encostado no peito de Jesus, quer dizer, ele escutava até o barulhinho do coração de Jesus, tum-tum, tum-tum, tum-tum. E este João também, ele escreveu, então, aí nós vemos lá a Epístola de João, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, que foi ele que escreveu, e as 3 cartas, quer dizer, o Evangelho de João e as 3 epístolas, né? Que fica lá pertinho de Apocalipse, João, 1 João, 2 João e 3 João. Ah, então epístolas são cartas? Epístolas são cartas, tá? E o Evangelho é aquilo que eles viram, certo? E relataram. Na realidade, João, então, era aquele dos 3 que estava sempre perto de Jesus, né? E ele foi uma pessoa que o Senhor realmente cuidou em todos os sentidos e preservou para que ele pudesse depois ter uma revelação maior ainda, porque aí ele teve a revelação de Apocalipse. A gente já sempre fala que o Senhor quer que nós estejamos cada dia mais perto dele. Como João estava perto, entre os 3, ele foi destacado, entre Pedro, Tiago e ele, João foi destacado. Na hora da crucificação, na hora das coisas mais difíceis, né, que foi a hora da crucificação, foi o único que permaneceu ali junto com Maria, mãe de Jesus. E foi para João que Jesus disse: Maria, esse é o teu filho, né? E João falou, e para João falou assim: João, essa é a sua mãe. Então, esse João, dentre todas as histórias dos discípulos de Jesus, a gente sabe que houve muitos mártires, né? Inclusive, por exemplo, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu, ele foi colocado vivo num saco e lançado no mar. A gente vê a história, assim, Tomé foi martirizado e morto, né? Mas João, ele foi lançado vivo num tacho de óleo fervente. Mas ele também tem um milagre, que nem o Senhor livrou lá os rapazes lá na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O Senhor também ali fez com que João vivesse um grande livramento, que ele foi colocado na taça de óleo fervente e ele saiu de lá ileso. Glória a Deus. Olha só, quer dizer, no meio das perseguições, dos mártires que havia na época, o Senhor ali preservou João, e aí João foi levado para uma ilha chamada Patmos. Lá era uma ilha onde ficavam os exilados de Roma, né? E ele ficou naquela ilha, e aí depois nos últimos dias dele ele foi novamente transportado para Éfeso, né? Então ele não morreu ali naquela ilha. Morreu de velhice, né? Morreu de velhice. Ele foi o único que morreu de velhice. Não, acho que teve mais alguns que morreram de velhice, mas eu tô falando sobre João, então João morreu de velhice. E aí foi para ele que Jesus apareceu. Jesus veio até ele. E Jesus trouxe a revelação das coisas que viriam e aconteceriam. A palavra grega para apocalipse é apocalipsios, que significa descobrir ou revelar. Então, quando nós falamos sobre revelação, nós estamos falando sobre revelar a ação de Deus, né? Então, Apocalipse significa que o Senhor vai mostrar, então, vai se revelar a sua ação
para os últimos dias. Então por isso fala Apocalipse de Jesus Cristo, que é uma revelação de Jesus Cristo, certo? Sobre os últimos acontecimentos. Quando a gente pensou em abrir essa série de Apocalipse para hoje, é realmente para buscar uma revelação do Senhor para hoje. O que o Senhor tem dito? Lá em Marcos capítulo 4, 22 a 23, 22 e 23, só anota aí, não precisa... Não, vou ler ainda Apocalipse, ainda não. Só quero ler aqui Marcos 4, 22 e 23, fala assim, ó. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Aí vem aquela frase que foi muito dita em Apocalipse, no comecinho. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso foi Jesus que falou. Então, o que eu quero dizer? Que muitas coisas o Senhor vai, durante esse tempo, durante essa série que nós vamos estar aqui apresentando diante de Deus, diante dos irmãos, diante das irmãs, diante da igreja aqui, eu creio que muitas coisas o Senhor vai trazer revelação na sua vida, na sua família, na sua casa. É um tempo de revelações de Deus. Na sua vida mesmo, para que possa o Senhor trabalhar melhor na sua vida, na sua casa, para que o Senhor possa trabalhar melhor na sua casa. Ele vai trazer revelações. E muitas coisas que estavam encobertas, o Senhor vai trazer à tona. Amém? Por isso que eu falo Apocalipse para hoje. Aqui não é apenas um estudo. Estamos fazendo estudo bíblico. Não. Estamos buscando uma revelação do Senhor. Amém? E essa revelação, ela vai englobar toda a nossa vida, todo o nosso texto de vida e todo o nosso contexto de vida, amém? Tanto no natural, como na política, o Senhor vai trazer revelações, como no nosso país, o Senhor vai trazer revelações, e como no mundo, o Senhor vai trazer revelações, porque o Senhor já começou a me dar esse versículo, que não há nada encoberto que Ele não vai fazer manifesto, e nada vai ficar oculto, mas o Senhor vai fazer ser descoberto, amém? Então já comece já com essa expectativa dentro do teu coração. Você pode anotar, depois você vai me contar testemunhos, que eu sei que muita gente tem testemunho aí para contar. Ontem mesmo a Cris estava me contando do testemunho das lives que nós estamos fazendo. Então eu creio que você também deve ter o seu testemunho, mas você vai ter muito mais testemunho através dessa série Apocalipse para hoje, amém? E o Senhor fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se você tem ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor vai falar com você, então preste atenção, tá? Porque Apocalipse não é um livro, é um livro, como que eu falo? É um livro atemporal, tá? Não é uma revelação para o presente apenas, e não é uma revelação do passado apenas, e não é uma revelação só para o futuro. Apocalipse é uma revelação que indifere do tempo. Tanto que às vezes nós vamos ler, você vai ver que eu vou estar falando, por exemplo, da mulher perseguida, certo? A mulher grávida perseguida. Vocês vão ver que ali está falando da antiga Israel, né? E está falando da que há de vir, está falando de Cristo, quer dizer, não tem tempo. Ali vai estar englobado várias épocas e ainda do que vai acontecer. Então, Apocalipse é um livro atemporal, certo? O que eu quero dizer, a palavra de Deus também é atemporal, porque a mensagem é de ontem, né? A mensagem é para hoje e a mensagem é para amanhã, né? Mas eu tô falando especificamente sobre a Apocalipse. Eu acredito que assim, eu sempre gosto de falar no discipulado. É como se fosse a ponta do iceberg, né? Então tem toda a mensagem de Deus que ela é muito maior do que a gente pode imaginar, do que a gente possa conceber na nossa mente, né? O Senhor até fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então aquilo que Deus tem preparado para você, você nunca nem imaginou, nem pensou. Só que Deus vai começar a mostrar o quê? A pontinha daquilo ali. É como se fosse, imagina o que Deus tem preparado para você, um grande iceberg. Sabe? Com coisas profundas. E de repente Deus começa a mostrar para você a ponta. Quem vê a pontinha do iceberg não tá vendo nada, bem dizer, né? Em vista da profundidade do que tem ali. E é isso que o Senhor vai fazer. Ele vai mostrar para nós, começar a mostrar para nós esta pontinha de iceberg, quer dizer, daquilo que Ele vai fazer e já começou a fazer na nossa vida. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, você pode anotar também aí.
diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o que nós vamos fazer durante esse tempo? Nós vamos buscar esta revelação na medida do Senhor, certo? As coisas reveladas, Ele vai revelar. Tem coisas que vão estar encobertas ainda, como eu falei, é como se fosse um iceberg, mas estão lá preparadas para nós. Então, o Apocalipse para hoje, então, nós vamos falar das revelações de Deus e nós vamos usar elas todos os dias com prática de vida. Amém? Quando você lê Apocalipse, a primeira coisa que Deus mostra num todo no livro de Apocalipse, que ele tem um todo, né? Quando você lê uma história, ou você, sei lá, assiste uma novela, se você assiste, você vai ver que no final tem uma história, né? Toda, né? Tem todo um contexto daquela história. Você vai contar, a história de uma moça, tal, que se apaixonou por um fulano, tal. Não é assim? Todos os livros da Bíblia também tem um contexto, mas Apocalipse, qual que é o contexto todo dela? Se você olhar ele todo ali, você vai ver que, primeira coisa que você vai ter que prestar atenção, Deus está no controle e governa soberanamente sobre a história. Então, hoje você vai saber que Deus está no controle da sua vida, da minha vida, e Ele reina, Ele é soberano, Ele governa sobre toda a história. Então, o que nós estamos dando aqui o start? De que Deus está no controle e Ele reina sobre toda a história, Ele governa sobre a história. Amém? É esse Deus que você precisa conhecer mais e vai conhecer mais. Essas revelações que Deus vai dar ao teu espírito, ao meu espírito, e essa segurança. Porque quando você sabe que Deus está governando, sabe? Que Ele vai tirar quando Ele fala assim, ó, vou fazer coisas inexplicáveis, vou fazer milagres sobrenaturais na sua vida. Ele vai fazer mesmo. Quando Ele fala assim, olha, eu vou fazer o improvável. Ele vai fazer mesmo. E é nesse caminho que você vai começar a andar. Amém? Que é o de Apocalipse que fala que Ele está no governo de todas as coisas. Então, a primeira coisa, Deus está no controle e governa soberanamente sobre a história. Fala assim comigo, Deus está no controle, e governa sobre a minha história, a história da humanidade. A história da humanidade. Amém? Então, se Ele governa sobre a sua história, sobre a humanidade, Ele está no controle. Então, foi isso que Ele provou, primeiramente, quando Ele deu essa revelação. E Cristo Jesus deu essa revelação para João. Amém? Então, a primeira coisa é isso. Deus está no controle da sua vida. Deus está em controle da minha vida. Nós somos servos de Deus. Amém? A segunda coisa, Cristo sempre será vitorioso. Amém? A igreja sempre será vitoriosa. Em Cristo, se nós estamos em Cristo, se você está em Cristo, sua vida é de Cristo, está escondida em Cristo, né? Se você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais, então você sempre será vitorioso. Amém? Então, Cristo é vitorioso, Ele sempre será. Amém? A igreja sempre será vitoriosa. Então, se você pegar o contexto todinho de Apocalipse, não é para você ter medo de Apocalipse. Ai, que medo de Apocalipse. Porque lá tem o que está descrito, a sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória como igreja, a vitória de Cristo Jesus, certo? E em Cristo Jesus nós sempre vamos ser vitoriosos. E lá está escrito assim, sobre a vitória contra o diabo, não é isso? A vitória contra o mundo, a vitória contra o anticristo, a vitória contra o falso profeta, a vitória contra todos os ímpios que vão perecer, a Bíblia fala, a vitória da igreja que vai estar gloriosa, de mim, de você que vamos estar gloriosos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então o Apocalipse não é um livro para nos assustar. E nós vamos ler daqui a pouco, tá? Não vamos deixar de ler, não. Ah, pastor, você vai ler Apocalipse? Vamos. É que quando nós formos para Apocalipse, nós vamos ficar em Apocalipse. Amém? Então, o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, todos eles
certo? Eles vão ser subjugados e a igreja vai triunfar. Então nós somos vitoriosos. O que fala o livro de Apocalipse? Que você vai vencer sobre todas as coisas que virão. Amém? Te dá essa segurança de que o Senhor te faz muito mais que vencedores. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada vai nos separar do amor de Cristo, porque nós somos muito mais do que vencedores. Amém? Então o Apocalipse não é um livro para você ter medo. Vai acontecer coisas terríveis? Sim! Mas é um livro que mostra a vitória da igreja, a vitória de Cristo, a nossa vitória em Cristo Jesus. Né? Em Cristo Jesus nós vencemos o quê? Nós vencemos o pecado, a Bíblia fala. Né? Em Cristo Jesus você tem força contra o pecado, através do Espírito Santo que vive em você. Amém? Em Cristo Jesus, então, você triunfa sobre o pecado, sobre a morte, que eu já preguei aqui falando sobre a morte, sobre o inferno. Você não vai para o inferno, você vai para a glória juntamente com Cristo. Né? Sobre o dragão, que nós vamos ver lá, que é a Satanás e a serpente. O Senhor vencendo o dragão, vencendo a serpente, vencendo a besta, vencendo o falso profeta, vencendo a Babilônia, vencendo os ímpios e tudo mais que possa vir. Então é um livro que mostra que Deus está no controle de tudo, Ele reina e Ele é vencedor através de Cristo Jesus. E você, porque está em Cristo Jesus, tudo vai dar certo no final. O final da história... Você é muito mais do que vencedor. Essa leve momentânea tribulação não é para ser comparada com a glória que há de ser revelada. Amém? Então, o livro de Apocalipse, então, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar essa segurança. Ah, mas vamos passar por isso, por aquilo outro. Mas você está em Cristo Jesus. Amém? Então, é um livro de vitória. Ah, mas aí, as pessoas que foram martirizadas, as pessoas que vão ser martirizadas, também nós somos vencedores, ainda que nós sejamos perseguidos, como os discípulos, eu falei agora mesmo, na época de João, como João, que colocaram um tacho de óleo quente, mas ele saiu de lá vencedor. Não importa se você está numa ilha, não importa se você foi colocado nessa ilha, ah, mas é uma doença, pastora, é uma dificuldade, é um problema familiar, pastora, que eu me sinto isolado. Que a ilha é assim, né? É águas para todos os lados. Né? Que você se sente sozinho, você se sente abandonado, você se sente cercado por determinadas situações. Não importa se você estiver numa ilha. O Senhor fala, você é vencedor. Em Cristo você é vencedora. Em nome de Jesus, não importa o que está ao seu redor. Essa situação aí, o Senhor fala que você vai sair daí para a vitória. Amém? Você está em vitória através de Cristo Jesus na sua vida. Ah, mas jogaram um tacho de óleo quente. Não importa se as coisas estão quentes demais. Ai, Senhor, eu não estou aguentando. É muita pressão, Senhor. É muita dificuldade, Senhor. Eu estou me sentindo, Senhor Deus, sabe? Preciso de um refrigério, Senhor. Porque eu estou me sentindo quente, estou me sentindo nervoso, estou me sentindo irritado, estou me sentindo oprimido. O Senhor fala assim, ainda que te jogue num tacho de óleo quente. O Senhor fala que você vai sair dessa situação ileso, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, como Daniel. O Senhor fala, foi colocado ali naquela situação, mas o Senhor tirou eles daquela situação ilesos. É isso daí o Apocalipse. Então, mas eu estou cercado por várias coisas. Você é mais do que vencedor, você é vencedor em Cristo Jesus. Anota aí alguns versículos, eu não vou ler, você depois pode ler quando você estiver buscando da palavra de Deus, porque é necessário. Apocalipse 1:18, Apocalipse 5:9 a 14, Apocalipse 6:2, Apocalipse 11:15, e tem muitos mais, 7:14, 22:14 e 15:2. Peguei alguns aí só para você poder estar depois dentro de tudo aquilo que eu falei, tá olhando na palavra, amém? E também o Senhor diz que até os juízos dele, mandado para a terra, é resposta de Deus à oração do justo. Olha só, lá em Apocalipse 8:3 a 5. O que eu quero dizer para você? Que tudo está no controle do Senhor, amém? E o Senhor fala assim lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, Efésios 3:20. Esse você tem que decorar. Tem que decorar esse versículo.
Efésios 3:20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que Deus está falando, olha, nesses tempos agora, sabe, que você vai aprender sobre Apocalipse, coloca dentro do teu coração que Deus, e você vai ver dia a dia que nós fomos ministrar aqui, como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ou abundantemente mais, além daquilo que você está pedindo, pensando. Ah, Senhor, eu estou pensando isso. Ah, Senhor, eu estou pedindo aquilo. O Senhor fala assim que Ele é poderoso, Ele vai te provar isso dia a dia, dizendo que Ele é poderoso para fazer muito, muito, muito mais, abundantemente, daquilo que você está pedindo ou pensando. Mas aí ele termina, segundo o poder que em nós opera. O que ele fala? Que nesse tempo você tem que deixar o poder de Deus operar na sua vida, para que Ele possa fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Deixa Ele operar na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele, o poder de Deus operar dentro de você, dentro do teu coração, dentro dos seus sentimentos, dentro das suas razões. Que muitas vezes nós pensamos que nós temos razões, mas as razões elas são de Deus. Amém? Então o Senhor está falando, nesse tempo então, abre o teu coração para que o poder de Deus possa operar na sua vida. Amém? Então essa é a introdução de hoje e vamos começar com o nosso estudo, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Vou abrir aqui. Então o tema é: lê, ouve, guarda e escreve, porque o Senhor fará coisas espetaculares. Amém? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Apocalipse 1, eu vou abrir na NVI, tá? Nova Linguagem Internacional, e eu vou ler do 1 até o 19. São 19 versículos, amém? Então tá, vamos prestar atenção nos detalhes daquilo que você vai estar lendo e aos pouquinhos eu vou falando alguma coisa para ver se a gente consegue terminar pelo menos 9 horas, amém? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos em que em breve há de acontecer. Então, a revelação veio para João, tá? Foi dada por Deus. Deus deu a revelação a Cristo Jesus para mostrar a quem? Aos seus servos. Aqui servos é servos mesmo. Sentido de aqueles que servem a Deus. Essa revelação não é para qualquer pessoa. É para aquele que realmente quer servir a Deus. Então, a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos o quê? O que vai acontecer logo, o que vai acontecer em breve. Tá? Então, foi uma revelação que o Senhor deu para João dar para nós. Aí ele fala assim, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Tá? Que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí começa as bênçãos. Por que você vai ser abençoado? Que eu falei lá sobre o tema. Qual que é o tema? Lê, ouve, guarda e escreve, porque o Senhor fará coisas espetaculares. Repita comigo, lê, ouve, guarda e escreve. Porque o Senhor fará coisas espetaculares. Fala, eu vou ler, vou ouvir, vou guardar e escrever. Porque o Senhor fará coisas espetaculares. Amém? Aí ele começa então. Feliz, tem algumas Bíblias que está escrito bem-aventurado. Sua Bíblia está escrito como, pastor? Qual versículo? 3. Versículo 3. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é uma felicidade
Extrema. Extrema. É uma bênção. Quando o Senhor fala bem-aventurado, Ele está falando, vou te abençoar. Então eu falo assim, bem-aventurado os que lê, por isso que muita gente não gosta de ler Apocalipse. Ai, não gosta de ler Apocalipse. O inimigo nem quer que você leia Apocalipse. Porque o Senhor falou, olha, aquele que lê as palavras dessa profecia. E bem-aventurado aqueles que ouvem. Você está ouvindo Apocalipse? Está ouvindo o que eu estou falando? Então, Deus já está derramando uma bênção sobre a sua vida. Só o fato de você ouvir. Então, ler, ouve, felizes aqueles que ouvem e guardam. Quer dizer, não é só entrar por um ouvido e sair pelo outro. Guardar quer dizer colocar dentro do teu coração. Por isso que é bom você escrever. Que quando você escreve, você tem a tendência de guardar melhor aquilo que você está sendo ministrado. Então ele falou assim, só de você ler, ouvir e guardar, você já tá abençoado, já está debaixo de bênção. Não precisa ter medo. Porque você está ouvindo, você está guardando. E ele fala assim, por quê? Porque o tempo está próximo. Quer dizer, o Senhor está vindo. Né? Então, só o fato de você estar aqui para fazer esse estudo de Apocalipse, o Senhor já fala, você já está abençoado. Porque bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que guarda e escreve aquilo que o Senhor tem falado. Amém? Lá no versículo 4, começa então falando, João, às 7 igrejas da província da Ásia. Então é uma carta escrita às 7 igrejas da província da Ásia. O número 7, toda vez que nós falamos no número 7, nós estamos falando de número de perfeição, santificação, o que é perfeito, o que é completo, o que é santo, o que é separado. Né? Lembra que ele fala sobre o sábado, que ele fala sobre várias coisas, identificando o número 7, né? O Senhor criou a terra em 7 dias. Então, quando nós falamos de 7, você então tem esse número como uma simbologia de perfeição, de santificação. Tá? Nós vamos falar vários números, mas esse número 7 é santificação e perfeição. Então, ele está falando 7 igrejas, tá? Da Ásia, que não é a Ásia, na época a Ásia antiga, era como se fosse não era a Ásia hoje, que nós conhecemos como Ásia, ela era menor, entendeu? Aí ele fala assim, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quando eu falei 7, eu falei sobre perfeição. Então eu estou falando sobre o Espírito Santo e a perfeição do Espírito Santo. E a santificação do Espírito Santo. Tá? Então ali quando ele fala assim, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Então quando ele fala aquele que é, significa que ele é de eternidade a eternidade. Então quando ele fala aquele que é, essa palavra, ela tá, então, ela me leva para aquele que é de eternidade a eternidade. Tá? Aquele que era, é aquele que era antes do tempo. Então, antes de ser formado o tempo, essa palavra, ela dá essa conotação de que era antes do tempo, antes de existir tempo. Que seria o quê? De eternidade também, certo? Ou pelos feitos que fez, né? Antes dele fazer tudo, certo? Antes ele dá origem a tudo. Ele já era antes do mundo. Ele era antes de ser criado tudo. Ele era antes de criar o universo, ele era. Então, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, quer dizer, que ele está vindo. Quando o tempo já não existir mais, o Senhor ainda vai continuar, porque vai chegar um tempo que nós vamos chegar na eternidade. Quando chegar na eternidade, não vai contar mais tempo. Certo? E ele vai continuar a existir. No julgamento final lá na frente, que nós vamos ver também Apocalipse, ele vai continuar a existir. Sempre o Senhor vai continuar a existir. Tá? Então ele está falando aquele que era, que é e que há de vir. Voltando lá. E os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, aqui como o Senhor já começa a falar. Eu sou antes de tudo. Por que você está com dúvida? Por que você está com medo? Por que você está preocupado? O Senhor era e há de vir, quer dizer, para Ele, o tempo não é nada.
Ele faz assim, ó, ele resolve esse problema seu rapidinho. Você sabe que é assim. Então ele fala, precisa agora, a partir de agora, entender esse governo de Deus. Sabe? Essa mão potente, essa mão forte que Deus tem para te tirar e te conduzir para onde Ele quiser. No dia que Ele quiser terminar, Ele termina. No dia que Ele quer começar, Ele começa. Então você só tem que estar nele. Viver nele. Ser guardado nele. Né? E aí continua, dos 7 espíritos que estão diante do Senhor. Quer dizer, o Espírito Santo. Aí ele fala, e de Jesus, que é a testemunha fiel. Aqui testemunha, essa palavra ela leva para mártir, aquele que ia morrer, aquele que morreu fielmente, né? O primogênito, quer dizer, o primeiro dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, quer dizer, aquele que governa os reis da terra. Tá falando sobre Cristo. Ele nos ama, então eu quero que você preste atenção. Aqui. Capítulo 1, o Senhor está falando que Ele te ama, Ele te libertou dos seus pecados por meio do seu sangue e te constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então aqui é a primeira parte do livro de Apocalipse. Então o Senhor está falando assim, olha... Escreve, lê, entenda isso que eu estou falando. Presta atenção naquilo que eu estou falando. Coloca o teu coração naquilo que eu estou falando. É Deus falando conosco. E Ele está falando assim, você é muito amado, você é muito amada do Senhor. E Ele fala assim, olha, além de eu te amar, eu já te libertei. Você é uma pessoa liberta. Todas as cadeias da sua vida foram quebradas. Foram anulados. Agora o Senhor está fazendo o quê? Ele está amadurecendo a sua vida. Está te fazendo crescer no conhecimento dEle. Está te fazendo crescer na graça dEle. Então agora o Senhor está te amadurecendo. Porque você é amado, como diz lá no versículo 5. Você é amado. Você é liberto dos seus pecados. Por meio do sangue de Cristo Jesus, você foi perdoado e Ele te constituiu reino e sacerdote. Quer dizer, Ele fez um reino e nesse reino você é sacerdote. Para que você foi colocado como rei e sacerdote? Para servir. Então, no meio dessa revelação do Senhor, que é uma bênção para a sua vida, que te faz bem-aventurado, aqueles que ouvem, aqueles que escutam, aquele que presta atenção. O Senhor fala, bem-aventurado aqueles que vão ouvir aquilo que eu estou te dizendo. Então você já é uma pessoa bem-aventurada, já é uma pessoa abençoada. E Ele começa a falar, eu sou o alfa, no versículo 8. Eu sou o ômega. Eu amo esse versículo. E eu, me sinto muito segura nisso. Ele fala assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o que era, e o que é, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha o Deus que você entregou a sua vida. Olha o Deus que você entregou a sua família. Olha o Deus que você entregou a sua casa. Olha o Deus que você entregou o seu presente, que você entregou o seu passado e que você entrega o seu futuro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós falamos Apocalipse para hoje. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é o que era. Ele vai vir ainda. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Todo o poder está na mão dEle. Todo o poder me é dado, Senhor, fala nos céus e na terra. É esse Deus que você serve. É esse Deus que cuida de você. É esse Deus que te cerca todos os dias. É esse Deus que dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito, ao meu respeito, para nos guardar de todas as coisas. É esse Deus que escreve a nossa história no livro da vida. É esse Deus que tem o nosso começo e o nosso fim. E nada sai fora do controle das mãos dele. É esse Deus que você está estudando Apocalipse agora, hoje.
E é esse Deus que vai te revelar as suas ações, vai te trazer revelações. Amém. É tempo de revelações, porque nada vai ficar encoberto, como eu estou falando. Nada vai ficar oculto. Deus vai te trazer grandes revelações. Glória a Deus. Abre o seu coração, tenha essa expectativa, tenha essa espera no Senhor. Ore sobre isso. O Senhor falou que vai me trazer revelações. Revelações do que eu vou fazer, revelações do que eu vou deixar de fazer, revelações de prosperidade, revelações de alegria, revelação de salvação para a sua casa e para a sua família, revelação de restituição daquilo que foi perdido, roubado e deixado lá atrás, restituição daquilo que o Senhor quis te dar e muitas vezes você não tomou posse daquilo que era seu. O Senhor fala que eu vou te trazer revelações, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É isso que Ele está falando. Aleluia. Ele é o alfa e o ômega. Tudo começa nele e tudo termina nele. A sua vida começa nele. A sua vida vai terminar nele. Na hora dele, no momento dele, quando ele quiser. A dificuldade começa nele, porque ele muitas vezes está te provando. E vai terminar nele quando você entender que você tem que ser aprovado. E ele diz ainda no versículo 9: Eu, João, irmão e companheiro de vocês do sofrimento no reino e na perseverança em Jesus. Aí ele começa a descrever: estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Trombeta tem um barulho estridente. Às vezes Deus precisa gritar no nosso ouvido para que a gente preste atenção naquilo que Ele está falando. E o Senhor está falando assim: olha, fique em espírito, porque eu vou te revelar. Para de deixar o seu tempo gasto com coisas banais, com coisas fúteis. Tenha mais objetivos espirituais. O Senhor fala: eu vou te trazer revelações, mas você precisa estar no Espírito. João, ele estava no Espírito e ele ouviu por trás dele uma voz forte. O Senhor está falando. Você está indo na frente, mas Ele está falando com você. O Senhor está te falando como uma trombeta, uma voz forte. E o Senhor fala: eu quero que você me ouça. E Ele dizia: escreve num livro o que você vê e envia essas 7 igrejas. Aí fala da perfeição das igrejas. Amanhã nós vamos falar sobre as igrejas. Amém. Amém? Amanhã? Terça? Não, quarta-feira nós vamos falar sobre a igreja. Amanhã é sobre cura interior e libertação. Amém? É segunda e quarta-feira. Apocalipse. Então ele fala assim: escreve no livro o que você vê e envia às 7 igrejas. Quer dizer, o Senhor fala: escreve. Olha o que Deus está falando com você esses dias. Escreve. Escreve. Ora em cima daquilo que Deus está falando. Ora em cima daquilo que você precisa de transformação. Põe lá: eu preciso de transformação nessa área, Senhor. Olha, o Senhor falou para mim nessa área. Para você lembrar, para não cair no esquecimento. Porque Ele vai te revelar, Ele vai te falar. Então Ele fala: escreve no livro o que você vê. Porque isso daí vai ser útil na sua vida inteira. Vai ser útil para você no seu ministério. Vai ser útil para você na sua casa, na sua família. Vai ser útil porque Ele vai te trazer revelações tremendas, extraordinárias, o Senhor diz. Aí, lá no versículo 12, João fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Quando o Senhor ele fala sobre 7 candelabros, ou algumas bíblias falam 7 castiçais, Ele está falando da totalidade também. Totalidade de igreja. A igreja perfeita, a igreja santa, a perfeição, a santidade, as 7 igrejas. Ali tinham 7 igrejas, uma em cada nível, certo? Mas agora o Senhor está falando conosco como um todo, a igreja como um todo. Amém? Perfeita. A igreja somos nós em Cristo Jesus. E nós amanhã vamos falar sobre essa igreja que somos nós. Amém? E ele fala assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Aí é tudo simbologia do Senhor. Talvez ele tenha visto uma claridade muito grande e ele não conseguiu ver os olhos. Então ele viu aquela coisa branca na cabeça. Tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Fogo é purificação, é o Deus que vê tudo, que esquadrinha tudo.
que purifica tudo. O fogo, ele aprova, ele prova. Então, os olhos do Senhor ali, eles estão simbolizando ter aquele olhar que está vendo tudo. Deus está vendo, Ele está me vendo, Ele está vendo você, Ele está vendo suas dificuldades, Ele está vendo seus problemas, Ele está vendo onde você foi traído, Ele está vendo onde você foi machucado, Ele está vendo o que precisa ser restaurado. Ele tem os olhos como chama de fogo para purificar e aprovar. O teu Deus, Ele é santo. Então, quando fala cabelos brancos, também está falando sobre santidade, sobre pureza. Amém? Sobre cabeça pura, cabeça santa, cabeça separada. Quer dizer, o nosso Deus, Ele é santo. Tem os olhos como chama de fogo. Até tem um hino que a gente canta. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Aí esse fogo dos olhos do Senhor, a gente pede para a igreja de Cristo: incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor. Não é isso que a gente canta? É baseado nessa palavra. Aí ele fala: e os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. A voz do Senhor troveja. A voz do Senhor é forte, a voz do Senhor é poderosa. E os pés dele são reluzentes, quer dizer, a luz, a transparência, a vida, onde o Senhor coloca os pés. Então aí ele fala assim ainda, no versículo 16. Já 19, 20 e 56, meu Deus. E ele diz assim: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. 16. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada, que é o poder da palavra, tá? De 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Toda pessoa que vai ter uma revelação de Deus, ela precisa ter primeira revelação para sua vida, para sua família, para sua casa. Ela precisa ter uma revelação primeiramente de Cristo Jesus na sua vida. E ela precisa entender que ela precisa cair aos pés do Senhor. Humilhai-os, pois, diante da mão potente do Senhor, para que ao seu tempo Ele possa te exaltar. Então, cair aos pés do Senhor quer dizer: eu não tenho mais força em mim mesma, Senhor. Eu não tenho força para resolver nada. Eu não tenho força para me mudar. Eu não tenho força para me transformar. Eu não tenho força, Senhor, para me santificar. Eu preciso do Senhor. Eu caio aos seus pés, Senhor, como morto, porque o morto não sente nada. Eu posso beliscar, posso dar tapa na cara do morto, eu tenho que levar para cá e para lá, porque ele não vai poder ir para lugar nenhum. O morto, ele quer dizer que ele está totalmente dependente do Senhor. Ele cai aos pés do Senhor como morto. Eu me humilho diante do Senhor, eu dependo do Senhor. Então o Senhor está te dando uma revelação de quem Ele é. E quando Ele dá a revelação de quem Ele é, você entende que Ele é Deus. E sem Ele você não pode fazer nada. E o Senhor fala: sem mim nada podereis fazer. Então é isso, o Apocalipse já entra dando para os nossos corações, ao nosso espírito, essa convicção desse poder de Deus e dessa dependência que nós temos do Senhor para tudo aquilo que ainda virá pela frente na humanidade. Amém? Aí ele fala: eu sou, não tenha medo. Quer dizer, não precisamos ter medo de Deus, não precisamos ter medo da palavra de Deus. Quando você está fazendo as coisas certas, você não precisa ter medo. Quem tem medo de polícia, que não está fazendo nada errado, está com os documentos tudo certo, Você se sente seguro. Você se sente seguro, né? Então o que acontece? Às vezes a gente fica perto de Deus e não é transparente diante do Senhor. O que o Senhor espera de nós? Transparência de quem nós somos, como filhos amados que somos. Ó, Senhor, tenho isso, tenho aquilo de dificuldades. É essa a minha transparência. Não precisa ter medo, mas precisa ter o quê? Temor de Deus. É tipo assim: eu preciso fazer certo porque eu quero agradar o meu Pai. Eu quero agradar o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Eu quero sim, eu quero obedecer a Ele, porque assim eu desejo. Aí você não precisa ter medo de Deus. Ele fala: não tenha medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Quer dizer, Ele é o primeiro, Ele é o último, não tem outro além dEle. Ele é o teu Senhor. Aí ele fala: sou eu, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre.
e tenho as chaves da morte do Hades. Hades é o lugar do inferno. Amém? Aí tá falando assim, eu tenho a chave, lembra que eu falei? Que ele foi e pegou as chaves da morte do inferno, né? Tá escrito em Pedro. Então o Senhor fala assim, vai ter medo do quê? Da morte? O inferno você não vai pra ele mesmo, porque você já tem a mim. Vai ter medo da morte? Então ele fala, eu estive morto, eu já ressuscitei. Agora eu tô vivo. Não tenha medo. Aí ele fala de novo, escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que hão de vir. Quer dizer, faça seu pedido ao Senhor, coloque no papel, ore aquilo lá e converse com o Senhor sobre aquilo. É da tua vontade, Senhor, a minha vontade é isso, assim, assim, assim. Eu tenho os meus planos, Senhor. Jejua em cima daquilo, clama ao Senhor em cima daquilo, porque ele fala assim, as coisas que ainda vão acontecer, ele vai te revelar, ele vai te trazer, mas escreve, conversa com ele, fala com o teu Senhor, fala com ele, porque ele é o Deus que tudo pode, ele é Deus poderoso. Aí ele fala lá no versículo 20. Eu ia todo 19, mas só vou dar uma passadinha no 20. Esse é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão, que eu vou falar amanhã. Direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então o que eu quero dizer é isso, que aquele que era e era e há de vir está na sua vida. Amém? O Senhor Jesus, ele está vindo, como nós lemos lá no versículo 7. Eis que ele vem em nuvens. E essa vinda nas nuvens, ela é mencionada várias vezes no Novo Testamento. Você pode anotar aí, Mateus capítulo 24, 30. Mateus 24, 30. Mateus 26, 64. Marcos 13, 26. 14:62 de Marcos ainda, Lucas 21:27 e Apocalipse 14:14, falando sobre a vinda do Senhor nas nuvens. Amém? Então o que o Senhor fala para nós hoje? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não importa o que você está, o contexto que você está. Se você está na ilha, se você está sozinho, não importa o que você está passando, o Senhor fala assim, que Ele, com os olhos como chama de fogo, Ele está olhando toda e qualquer situação. Amém? E Ele está no controle, Ele é poderoso. Ele é o que era e o que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, nesse tempo de revelação, o Senhor fala, prepara-se, porque eu vou te revelar, nada vai ficar oculto. Amém? Fale comigo, nada vai ficar oculto. Nada vai ficar oculto. Porque eu estou lendo, ouvindo, guardando e escrevendo as coisas que o Senhor tem para mim. E as cores 22:17 diz que o avisado vê o mal e se esconde. Apocalipse é para a gente ler, para a gente se preparar. Para se preparar, amém? E outra coisa, Deus vai trazer revelações que você fala, meu Deus do céu, eu nem sabia que era isso. E é assim que o Senhor vai fazer na sua vida, amém? Então começamos então, foi aberta então a série Apocalipse hoje, amém? Manda um coraçãozinho e vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque somos bem-aventurados, porque estamos ouvindo, lendo, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor Deus, ela é gloriosa, Senhor. E nós queremos sim, Senhor, prestar atenção em tudo que o Senhor tem falado, Senhor. Porque temos ouvido para ouvir aquilo que o teu Espírito Santo está falando, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia, Senhor, se apresentar, Senhor, como Deus soberano, como Deus poderoso, Senhor, colocando dentro dos corações, Senhor, Deus, assim, Senhor, a sua vida, Senhor, a sua paz, Senhor, a sua alegria, o seu consolo, Senhor, que todo espírito maligno, Senhor, que muitas vezes tem cercado, Senhor, os teus filhos e filhas, tem cercado as nossas vidas, Pai, querendo dizer que nós não temos
tenhamos escape, Senhor. Seja envergonhado, que seja confundido, Senhor, todos aqueles que têm se levantado contra as nossas vidas, contra a tua igreja. Todo o poder da morte seja repreendido. Todo o poder das trevas está repreendido em nome de Jesus, porque nós declaramos que o Senhor está conosco. Nós declaramos que nós temos sim ouvido e vamos obedecer aquilo que o Senhor vai revelar nesses tempos, Pai. Senhor, haja, Senhor Deus, essa revelação sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Receba a paz do Senhor, receba a direção do Senhor, receba a vida de Deus, a alegria do Espírito Santo. E comece hoje com essa expectativa no teu coração daquilo que o Senhor vai realizar na sua vida e através da sua vida. Deus abençoe a todos. Fique na paz em nome de Jesus. Caiu a conexão aqui. Glória a Deus. Amém, mas vamos tentar ver. Caiu a conexão, mas estamos bem. Tá tudo bem? Voltou? Acho que sim. Tudo bem aí? A Cris está na sala. Fala se está tudo bem. Quem esteve conosco aqui, ó. Quem chegou agora por último foi a pastora Ivanilda Lopes, Márcia Goya, Helenice Codes, pastor Marcelo Pereira, Keila, Cristiano Sasser, Glória a Deus. Antônio Carlos, Silvia Martins, Sueli Martins, Carlos Martins, Felipe Lopes, Jaqueline, Cristiane, Rebeca, Andréa Lopes Martins, Eulinda Rocha Martins, Flávia Martins. Glória a Deus. E teve mais aqui, eu fiz umas multiplicações de salas aqui. Eu tenho umas 29 pessoas que eu não consegui pegar o nome nas aqui. Nas outras salas também, tem umas 29 pessoas. Deus abençoe vocês, viu? E quarta-feira nós continuamos com o estudo sobre Apocalipse hoje. E amanhã tem palavra. Amanhã tem palavra, amanhã é discipulado e nós vamos estar tratando, então, cura interior, libertação. Amém? Lembrando, pastora, que hoje começa o mês de maio. Olha em cima dessa palavra. Hoje começa o mês de junho. Perdão. Amém. Hoje começa o mês de junho. Aleluia. Em junho nós temos a palavra: o céu se abrirá sobre nós e olharemos com convicção e a amplitude das promessas de Deus através da aliança. Amém? Através da sua aliança com o Senhor. Os céus vão se abrir sobre a sua vida. Amém. E você vai olhar com mais convicção. Sabe aquele negócio que o Senhor fala lá para Abraão? Sai para fora e vê as estrelas. Se você puder contar, você vai ter noção da bênção que eu tenho para sua vida. E esse mês você já começa nesta palavra. Você vai olhar com convicção a amplitude das promessas de Deus para a sua vida por causa da aliança. Nós vamos falar sobre aliança também, a aliança que você tem com o Senhor, que ela não é quebrada, ela não é anulada. Amém? Então já se prepara, porque Apocalipse também fala sobre isso, né? Essa amplitude das promessas de Deus através da aliança que você tem. Então tudo aquilo de Apocalipse, na realidade, é uma palavra de vitória para a igreja de Cristo e para a sua vida. Receba a bênção do Senhor. Até quarta-feira no estudo de Apocalipse. E amanhã nós estamos no discipulado, em nome de Jesus. Fique na paz. Amém. Seja abençoado. Curta. Dá uma compartilhada. Amém. E seja, em nome de Jesus, aquela pessoa que vai fazer a obra do Senhor florescer. Amém? Deus abençoe, queridos.